Pois é, Júlio, nosso convidado por aqui no Jornal da Rede Alesp agora é o Marco Aurélio, prefeito aí da cidade de litorânea de Itanhaém, e ele faz aí um balanço do mandato no município. Bom dia, Marco Aurélio, bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp, tudo bem com o senhor? Bom dia, tudo bem? Bom Graças dia. a Deus por aqui, tudo caminhando para frente. E justamente nesse caminhar para frente, prefeito, a gente sabe que esse ano foi um ano muito atípico para todo mundo. Qual foi o maior desafio, então, desse seu mandato? Olha, Júlia, esse segundo mandato, estou encerrando aí meus 8 anos, né? Realmente foi desafiador, né? Porque nós tivemos a maior crise econômica da história do nosso país, essa pandemia que ainda está entre nós, dificuldades financeiras, e eu vim de uma reeleição com uma aprovação muito grande de governo. Fomos reeleitos aí com 76% dos votos na cidade de Itanhaém. Então, o desafio realmente foi equilibrar as finanças públicas, os investimentos e agora, nessa reta final, a questão da saúde pública. Nós tivemos um ritmo acelerado em todo esse período do segundo mandato, muitas obras, é o governo aqui da cidade de Itanhaém que mais investimentos trouxe para a cidade de Itanhaém, principalmente e especialmente em obras de infraestrutura, com destaque ao saneamento básico, a pavimentação de ruas nos bairros e também investimentos na saúde. A gente deixa, sem dúvida alguma, um grande legado para a nossa cidade, uma velocidade muito forte de um governo que trabalhou ao lado da população, e isso resultou na eleição do nosso sucessor, que é o Tiago Cervantes, que é o meu atual vice-prefeito. Ele foi eleito agora no dia 15 com 41% dos votos da cidade, uma eleição dura, com diversas candidaturas, mas representou, sem sombra alguma de dúvidas, um reconhecimento da população de Itanhaém com o trabalho que nós realizamos aí ao longo dos últimos anos. Como é que foi esse momento da Covid, prefeito? Como é que vocês trabalharam aí esse ano aí, que imagino eu deve ter sido um dos mais complicados aí desses 8 anos, né? Sem dúvida alguma, né? As medidas de proteção à população, as medidas sanitárias foram fundamentais, importantíssimas para a gente manter o equilíbrio no atendimento da rede de saúde, né, do Estado, e principalmente aqui da ponta, que são os municípios, mas indiscutivelmente foram medidas doloridas, né? Você imagina o prefeito determinando fechamento de comércio, medidas sanitárias com fiscalização, com multa das pessoas que não cumpriam as regras sanitárias, utilização de máscaras, o distanciamento social, que foi fundamental também e ainda é fundamental para a segurança de todos nós, ao mesmo tempo com a preocupação com as finanças do município, né? A arrecadação nos primeiros meses, ela despencou, ao passo que os serviços essenciais continuaram sendo prestados de forma interina, né? O recolhimento do lixo, a manutenção da cidade, a manutenção da iluminação pública. Então, foi um desafio difícil, porque as prioridades, eu sempre falo que governar é escolher prioridade e fazer tudo o que é importante ao mesmo tempo. Então, ao passo que a gente tinha metade da cidade preocupadíssima com as medidas sanitárias, com a fiscalização da prefeitura, nós tínhamos os empreendedores, os comerciantes, o pessoal autônomo precisando trabalhar e discutindo se as medidas sanitárias efetivamente eram o melhor caminho a ser seguido. Então, foi um aprendizado de vida que eu tive nesse período aqui, realmente inigualável, né? Você tomar a frente, como nós fizemos aqui na cidade, com transparência, com diálogo com a população, mas, sem dúvida alguma, eram decisões que cabiam só ao prefeito da cidade, e nós fomos bastante rigorosos, bastante firmes, e aqui em Itanhaém, eu posso destacar a própria região metropolitana da Baixada Santista, essa primeira fase da pandemia nós conseguimos ultrapassar, e agora com a preocupação, né? A gente percebe uma curva acentuada, retornando os casos de contaminação em todo o estado de São Paulo, e os prefeitos aqui da nossa região metropolitana, os 9 prefeitos de Peruíbe a Bertioga, já começamos a agir. Ontem tivemos a primeira reunião técnica para nos aproximarmos do governo do estado com a manutenção dos leitos que foram destacados no primeiro momento aos municípios, a prorrogação
dos leitos que foram também referenciados pelo governo federal, e uma política de testagem um pouco mais efetiva agora, para termos a convicção do grau de contaminação aqui na nossa cidade. Prefeito, e muita coisa mudou nesse ano de 2020, o senhor acabou de falar dos desafios, né, iniciais. Educação, falando de educação, a gente sabe que Itanhaém é um município que investe muito em tecnologia, na educação. Como foi esse processo, então, aí para os professores e para os alunos terem que migrar para esse aprendizado virtual, né, nesse ano de 2020? Olha, em Itanhaém nós tivemos a alegria de, no início do meu segundo mandato, implantarmos um programa que chama-se Aprendizado do Futuro. Levamos tecnologia para a sala de aula, aulas de robótica, tablets, lousas digitais, notebooks a todos os professores da nossa rede. Então, Itanhaém, eu posso dizer assim, estava num estágio um pouco mais avançado que a maioria dos municípios que foram pegos de surpresa com a implantação e a necessidade do ensino à distância. Os nossos professores já eram capacitados, os nossos alunos já tinham similaridade com esse ensino híbrido, o que nos facilitou e ajudou bastante na implantação de uma forma mais efetiva, que foi o que aconteceu nesse período de pandemia. Então, Itanhaém, a gente pode dizer que os nossos alunos estavam bem assistidos e amparados com o ensino à distância. Aliás, o Aprendizado do Futuro foi objeto de diversos prêmios que ganhamos aí, fomos premiados na cidade de Itanhaém, como cidades inteligentes. O Jornal Nacional fez uma matéria importante e grande no começo de 2017, colocando o nosso ensino da cidade de Itanhaém como um dos ensinos referência no nosso país. Então, foi uma satisfação poder, em que pese a preocupação da falta do dia a dia dos alunos dentro das unidades escolares, do convívio dos alunos com as outras crianças, mas na questão da qualidade de educação, com essa nova forma de ensinar, a gente pode dizer que Itanhaém se saiu muito bem. E a questão da segurança pública, prefeito, né? Como é que vocês trabalharam aí a segurança pública durante os 2 mandatos? Segurança pública, nós inovamos aqui com a implantação que não existia na cidade das câmeras de segurança, principalmente nos pontos comerciais da nossa cidade. Instalamos a nossa central de inteligência, que monitora todo o sistema de segurança da cidade 24 horas por dia, através de um trabalho intersetorial, Polícia Militar, Civil, Guarda Municipal, agentes de trânsito. Investimos na capacitação dos nossos agentes e armamos a Guarda Municipal de Itanhaém, com todo o amparato necessário com relação a estudos treinamento psicológico, treinamento para que os guardas estivessem realmente aptos a estarem armados e se protegerem, além de proteger a população, se autoprotegerem também no combate à criminalidade. Investimos no plano de carreira dos nossos guardas civis municipais, também que não existia na cidade de Itanhaém, ou seja, valorizamos o trabalho dessa equipe tão importante no auxílio ao combate à criminalidade e estamos aqui concluindo um processo de concurso público para a contratação de mais 50 agentes no primeiro momento, entre guardas civis municipais e a implantação de forma pioneira também na cidade da Guarda Civil Ambiental, para o combate aí das invasões, a proteção do meio ambiente na cidade de Itanhaém. O prefeito Marco Aurélio fazendo um balanço do seu mandato na cidade de Itanhaém aqui com a gente no Jornal da Rede Alesp. Prefeito, ainda mais nesse momento, né, como o senhor tem falado sobre desafios, o senhor comentou também que o prefeito que assume o ano que vem é o seu atual vice, né? Essa continuidade de gestão, né, que já viu tudo que o senhor fez nesses últimos 4 anos, né, corrobora com o senhor das ideias. Queria que o senhor falasse então para a população de Itanhaém o quanto nesse momento é ainda mais importante essa continuidade na gestão e também nas ações, né? Não tenha dúvida, o Thiago Cervantes é uma pessoa preparada, se preparou para ser prefeito, foi secretário municipal, vereador, presidente da Câmara, nosso atual vice-prefeito, e assumiu pastas importantes durante a nossa gestão, num primeiro momento na educação, com a implantação, como eu disse, do Aprendizado do Futuro, e num segundo momento ele coordenou o maior programa de investimentos da história de Itanhaém como secretário de governo, que é o programa Mais Itanhaém.
Obviamente que, como a gente comentou, foram 4 anos de ajustes financeiros, de uma velocidade talvez que não é aquela que nós gostaríamos de ter implantado num segundo mandato, mas foi um mandato de muitas conquistas. Eu não tenho dúvidas que o Thiago, conhecedor de todos os programas, ele vai dar continuidade a tudo aquilo que nós acertamos, mas o mais importante, ele está preparado para ampliar os projetos, os programas, inovar, fazer um pouco diferente algumas situações que eventualmente nós não avançamos da forma que gostaríamos, com toda a experiência realmente que o cargo requer. Habilidade política, habilidade profissional, ele tem uma boa formação, é advogado, então eu não tenho dúvidas que o Thiago tem nas suas mãos a oportunidade de fazer um grande mandato, e a população de Itanhaém, e eu em especial, que também sou eleitor dele, obviamente, acredito que teremos um mandato de muitas conquistas, muitos avanços e de muita inovação, como eu disse. Se Deus quiser, um próximo mandato com uma situação mais calma no nosso país, com menos crise política, com menos crise econômica, que vai permitir que ele tenha uma boa velocidade na implantação do seu plano de governo. Prefeito, uma preocupação recorrente dos municípios litorâneos é em relação às medidas de restrição da Covid-19, o verão chegando, né? Já está numa época que as pessoas começam a ir até o litoral. A gente tem a possibilidade aí de o número de casos está voltando a aumentar. Como é que fica aí com vocês do litoral, né? Não, aí eu queria que o senhor falasse também do município do senhor, mas também dos municípios, né? Porque eu sei que vocês são muito unidos aí, estão sempre discutindo ações em conjunto em relação principalmente a essa questão aí, por causa da emergência sanitária. O que vocês estão fazendo em relação aí à pandemia e verão chegando e essa possibilidade aí de aumento do número de pessoas nas cidades litorâneas do litoral paulista? Olha, são 2 pontos importantes. O primeiro deles é a manutenção das conquistas que tivemos no período de pandemia, com relação à saúde. Vagas hospitalares adequadas para a população que vai se encontrar aqui na nossa região durante a temporada, né? A gente recebe aí, no mínimo, o dobro da população fixa no período de verão. Então, a manutenção desses leitos hospitalares, a ampliação de leitos também nas alas infantis aqui da região, para que a gente, em primeiro lugar, possa dar uma resposta aos pacientes contaminados que precisem de internação. Esse é um ponto importante que discutimos, inclusive, ontem, numa reunião do nosso Conselho de Prefeitos. E, obviamente, a conscientização permanente da população que aqui reside e também daquelas que virão, obviamente eles virão, passar a temporada. O uso de máscaras é fundamental, o distanciamento, para que a gente possa ultrapassar esse período que preocupa, como você mencionou, com responsabilidade. E o mais importante, né, a responsabilidade do poder público com relação aos leitos, aos insumos, ao atendimento da saúde na nossa cidade, mas também a responsabilização das pessoas com relação à autoproteção. As pessoas precisam entender da necessidade realmente de proteção pessoal, proteção da família. Então, teremos campanhas muito firmes, muito fortes, seja com as equipes das vigilâncias sanitárias, nos comércios, para que sigam os protocolos setoriais que foram estabelecidos, mas também a responsabilização e a conscientização da população e dos turistas que vão estar por aqui nesse período. Prefeito, justamente essa consciência, né? A população aí de Itanhaém, com todo que a prefeitura fez, conscientizou, está seguindo as normas, usa máscara, tem feito a sua parte, porém, quem vai visitar Itanhaém, principalmente agora no final do ano, precisa entender que a população local fez a sua parte, eles precisam fazer a deles. Não se pode barrar as pessoas de entrar na cidade. Como, então, ter essa conscientização de outras pessoas que vão para a cidade, usufruir da cidade, não são da cidade? Bom, nós retornaremos com os bloqueios nas principais entradas da cidade, né? Bloqueio de conscientização, né? Distribuição de máscaras, orientação, distribuição de material com relação às atividades turísticas na cidade, as restrições existentes. Da mesma forma, faremos trabalhos de conscientização na orla da praia, nas praias da cidade,
para que, na medida do possível, realmente os turistas tenham essa conscientização, né? Que a cidade fez a parte dela, mas que é importante realmente o cumprimento das regras sanitárias. A gente sabe que esse trabalho tem sido feito em todo o estado de São Paulo, na capital, na grande São Paulo, então não é novidade o que eles vão encontrar aqui na nossa cidade, mas de qualquer forma a gente entende que as atividades da vigilância sanitária e os bloqueios intersetoriais educativos vão ter um papel fundamental também nesse trabalho. E, ao mesmo tempo, estamos aqui organizando uma parceria com a Associação Comercial, as associações que representam o setor de hotelaria, de bares, restaurantes, para que esse trabalho também seja expandido através do comércio local. Prefeito, aproveitando o gancho, então, e prestando esse serviço aqui no Jornal da Rede Alesp, quem for à cidade de Itanhaém no final do ano, o que pode e o que não poderá fazer na praia? Olha, hoje as praias não guardam mais restrição de atividade, né? As atividades estão permitidas, atividades físicas, individuais, o passeio, o banho de mar. O que não pode é aglomeração, os quiosques estão proibidos de colocarem mesas e cadeiras nas praias. Agora, as atividades esportivas, de caminhada, o passeio, as atividades de surf também dentro d'água, todas elas estão permitidas, desde que não haja aglomeração, e aí as blitz que eu mencionei a você funcionarão nesse sentido, né? Da desmobilização, da orientação e, em último caso, até da aplicação das sanções previstas aí pelo decreto estadual. Tá certo, muito obrigado. Marco Aurélio, prefeito aí da cidade de Litorânea de Itanhaém, muito obrigado pelas suas informações aqui no Jornal da Rede Alesp. Eu que agradeço a Luciana, a Júlia, ao convite e a oportunidade de falar um pouquinho com vocês. Um forte abraço e boa semana. Obrigada, prefeito.